Item número: SCP-2448. Classe de objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção: um perímetro ao redor do terreno de SCP-2448 deve ser estabelecido, e uma equipe de segurança de 5 homens deve patrulhar os limites a cada 4 horas. Uma estação de guarda na extremidade norte das instalações do castelo abrigará qualquer pessoal designado para a SCP-2448. Qualquer pessoa não autorizada que tente entrar no perímetro deve ser afastada com a explicação de um projeto de renovação e reforma histórica de famílias particulares em andamento. Quando o SCP-2448 se torna ativo, uma equipe de 5 pessoas, idealmente de vários departamentos não restritos a agentes de campo, deve ser enviada ao terreno de SCP-2448 para conter as manifestações. Veja o resumo da missão de campo. O pessoal designado para a SCP-2448 pode trazer e solicitar equipamentos fora do padrão. Todos os itens transportados devem ser aprovados e registrados pela equipe de pesquisa SCP-2448 antes da entrada da equipe no terreno. As equipes designadas para a SCP-2448 devem ser rotacionadas a cada 3 meses. Descrição: SCP-2448 está localizado em Suíça, e consiste nas ruínas do que parece ser um castelo inglês da era medieval posterior e seus arredores, que juntos abrangem uma área hexagonal aproximadamente regular como uma área de 50.000 metros quadrados. Embora a arquitetura do castelo seja consistente com a da nobreza inglesa do século XIII, os marcos e outras estruturas presentes no local possuem desenvolvimentos mais modernos. Marcadores perto da propriedade indicam a localização como a Vila de Gifax. 4 áreas discretas acompanham o castelo: um cemitério, terrenos agrícolas/pomares, um jardim de flores ornamentais e um layout de praça de mercado de oficinas de artesanato. Placas em cada área proclamam, em francês, alemão, italiano e romanche, o proprietário das instalações como Guillaume, ou Guildmaster com o lema da casa: entrar, amigos, e brincar. A exploração revelou que apenas certos itens no local podem ser interagidos, por exemplo, apanhados, movidos, derrubados. Quaisquer itens recuperados de SCP-2448 que sejam levados para fora de seus limites diminuirão de tamanho. A análise de laboratório indica que os itens resultantes são compostos de poliestireno não anômalo. Na noite de cada lua crescente, SCP-2448 manifestará espontaneamente uma variedade de enxames de pequenos organismos em cada área discreta do terreno. Essas entidades anômalas ocuparão o terreno até o próximo nascer do sol, quando cruzarão os limites do terreno do castelo e se dispersarão. Quaisquer outros movimentos dessas criaturas não são rastreáveis. Mais tarde foi descoberto que a cada ativação das anomalias do castelo, SCP-2448 também manifestou uma coleção de 6 garrafas de vidro, espalhadas pelo terreno. Quando abertas, as garrafas produzem substâncias anômalas, que podem ser manipuladas à vontade, inclinando e apontando a garrafa. As garrafas medem 30 centímetros de comprimento e 11 centímetros de diâmetro. Cada um possui marcas e habilidades de identificação distintas, indicadas abaixo. Cor do vidro: vermelho. Inscrição: incêndio-reação. Derrama substância semelhante ao álcool ou em chamas. Cor do vidro: azure. Inscrição: geada. Reação: derrama uma variante de água congelada, por exemplo, neve, gelo, granizo, pellets de gelo. Cor do vidro: cinza. Inscrição: metal. Reação: derrama metal líquido que é frio ao toque, mas solidifica em segundos. Cor do vidro: claro. Reação: névoa. Reação: derrama uma névoa espessa semelhante ao vapor de nitrogênio líquido em textura, mas consiste em vapor de água espesso. Cor do vidro: marrom claro. Reação: terra. Reação: derrama grandes volumes de várias substâncias relacionadas ao solo, até agora cascalho, lodo, cobertura morta e sujeira. Cor do vidro: amarelo dourado. Inscrição: energia. Reação:
Derrama líquido brilhante que emite faíscas elétricas, desaparece depois que faíscas atingem outros objetos. Resumo da missão de campo. Quando enxames anômalos estão presentes no terreno, as garrafas foram observadas brilhando como uma inscrição que afirma que o portador do item deve devolvê-lo ao seu devido lugar no santuário interno do castelo. Localizar e colocar todas as 6 garrafas corretamente no castelo desencadeará a desmanifestação imediata de todos os organismos gerados de forma anômala. Equipes compostas por indivíduos com uma variedade de especializações de habilidades têm consistentemente um bom desempenho. Apesar dos membros da fundação serem adequadamente treinados, houve casos em que o pessoal desenvolveu falta de jeito temporário e não conseguiu realizar certas ações. No entanto, em alguns casos raros, certos funcionários demonstraram habilidade súbita além de sua capacidade normal. O primeiro exemplo notável envolveu o agente Tai Yangshen conseguindo eliminar um enxame de morcegos usando uma única tocha acesa. Adendo SCP-2448-1 em Do Jin. A quarta missão bem-sucedida, SCP-2448, começou a manifestar entidades humanas vestidas de forma semelhante à nobreza inglesa medieval, designada SCP-2448-1. O SCP-2448-1 inicial falava com uma voz masculina, independentemente do sexo, e não conseguia falar mais do que algumas palavras. 7 e SCP-2448-1 falará na língua primária daqueles que se aproximarem deles. Instâncias de SCP-2448-1 não se movem de sua localização inicial de manifestação e não mostram inclinação para auxiliar o pessoal. As instâncias de SCP-2448-1 são intangíveis e 8 manifestar-se após a conclusão da contenção. Adendo SCP-2448-2. SCP-2448-1 foram observados falando nas vozes do pessoal da fundação designado para SCP-2448. SCP-2448-1 não possuía nenhum efeito emocional e só podia repetir frases faladas a eles. O pessoal de missões subsequentes recebeu frases sem sentido específicas para avaliar as reações de SCP-2448-1. Até agora, a frase como as lesmas dançam em sapatos salgados não só foi adotada por várias instâncias de SCP-2448-1, mas também apareceu bordada em uma tapeçaria pendurada no salão principal do castelo. Frases contendo terminologia técnica, como transformações de Laplace podem modelar com precisão mudanças repentinas e sem buffer na voltagem, passaram despercebidas por SCP-2448-1. Adendo SCP-2448-3. Embora as populações manifestadas de SCP-2448-1 tenham aumentado lentamente com cada ativação sucessiva de SCP-2448, os organismos do enxame diminuíram notavelmente em número. No entanto, várias criaturas híbridas foram avistadas durante tarefas de contenção recentes, sendo as mais comuns entidades ursidas bípedes que possuem manchas de penas em seus membros. Adendo SCP-2448-4. Após o desenvolvimento de uma habilidade de conversação cada vez mais sofisticada, a partir de Jin, instâncias de SCP-2448-1 adquiriram formas sólidas e começaram a se mover de seu ponto de manifestação inicial. Embora as instâncias de SCP-2448-1 nunca tenham chegado a 5 metros dos limites do local, alguns expressaram o desejo de jogar em outro campo quando esta história terminar. Instâncias atuais de SCP-2448-1 foram notadas esculpindo padrões hexagonais tesselados no chão. Instâncias de SCP-2448-1 também começaram a barrar a entrada em certos locais, perguntando ao pessoal da fundação quantos pontos eles têm e recusando a entrada caso a instância de SCP-2448-1 considere um membro do pessoal insuficiente.
Quando as entidades SCP-2448 são questionadas sobre aspectos do local, elas simplesmente respondem que o questionador deve ler as regras. Embora tenha sido do interesse da Fundação não prejudicar as manifestações humanoides, a discussão sobre a atualização dos procedimentos de contenção está em andamento. Notas de rodapé. 1. Determinado a ser noites de lua do primeiro quarto. 2. Devido a esta nomenclatura em particular, uma possível conexão com SCP-1024 foi considerada. 3. A proporção observada do item é geralmente em torno de 1:60. 4. As entidades encontradas até agora incluíram morcegos, corvos, aranhas, cobras, mariposas e vários roedores. 5. A localização exata é a sala do trono do terceiro andar do castelo. 6. A ocorrência mais frequentemente observada é o pessoal que não atinge uma entidade anômala na frente deles. 7. As exclamações mais comuns foram Get of the Fax, entrar, amigos e brincar. 8. Veja o adendo SCP-2448, 4. 9. A 17ª fase de contenção bem-sucedida de SCP-2448